Olha só, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente está lá na frente B, capítulo 8, página 33, tá? E o que a gente vai falar? A gente vai falar de circunferência. Então, vamos colocar aqui circunferência. Beleza, o que a gente vai falar de circunferência hoje? Vamos falar praticamente de tudo da circunferência. Então, apertem os cintos que a aula de hoje vai ser uma montanha-russa. A gente vai subir, vamos lá, no ápice da circunferência e vamos descer com toda a velocidade para fazer exercício. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Nossa amiga Panela está aqui hoje. Vou colocar aqui para vocês. Agora eu tenho circunferências perfeitas. Ninguém tem circunferência mais bonita que a minha. Tem circunferência aqui e vamos caracterizar uns pontos na circunferência. Então, deixa eu esticar o fio. Estou me atrapalhando aqui. Olha o fio aqui do microfone. Olha só. Temos o centro da circunferência e quais são os principais elementos que a gente vai precisar notar aqui. Vamos ter o raio, que é a medida do centro da circunferência à extremidade. Esse ponto aqui, a gente pode falar que é um ponto que pertence à circunferência. Então, esse ponto pertence à circunferência. Vou colocar no ponto pertence à circunferência. A circunferência. Se eu colocar um ponto aqui dentro, significa que é um ponto que está dentro da circunferência, tá? Então, é um ponto que eu posso falar um ponto interior à circunferência. Então, ponto interior à circunferência. Vou colocar assim. Beleza. E se eu tiver um ponto nesse lado aqui, né? Eu posso caracterizar como um ponto exterior à circunferência. Exterior. Tá bom, mas isso aí é óbvio. Ótimo que é óbvio. Por quê? Porque agora a gente vai começar a caracterizar outros elementos, né? Porque além do ponto, se eu pegar aqui, ó, e fazer um risquinho, né? Vamos supor, tem um ponto A e um ponto B, né? Do ponto A ao ponto B, se eu ligar os dois aqui pelo lado externo, fazendo um arco, eu chamo isso aqui, ó, A, B, com o tracinho assim em cima, eu vou chamar de arco, tá? Arco. Se eu ligar esses dois pontos diretamente com uma reta, eu vou chamar isso aqui de corda, tá? Então, se eu chamar assim, ó, AB com a reta, eu chamo isso de corda. Lembra mesmo do arco e flecha, tá? A gente até estudou isso ano passado, acho que vocês vão recordar aí. E esse ponto aqui, né? Se eu pegar daqui até aqui, né? Do segmento que passa pelo centro até aqui, com um ângulo de 90 graus, eu posso chamar esse segmento aqui, que eu vou chamar de PM, eu vou chamar ele de flecha. Então, beleza, ó. Já caracterizei o que é o ponto que pertence à circunferência, o ponto exterior à circunferência, né, esse aqui, ponto interior à circunferência. Eu tenho aqui
o arco, né, que passa pela circunferência, são pontos que pertencem à circunferência. Eu tenho aqui a corda, que é o que liga A a B em um segmento de linha reta, e tenho aqui o do ponto P ao ponto M, que eu chamo de, de flecha. O que mais eu tenho de importante aqui? Eu não tenho outra cor, vou fazer de azul mesmo. A maior corda que uma circunferência pode ter, a maior corda que uma circunferência pode ter, que seria a ligação desses dois pontos aqui, a gente vai chamar de diâmetro. Então, essa medida aqui, ó, a gente chama de diâmetro. Beleza, Juan, isso aí a gente sabe, todo mundo aprendeu isso lá no fundamental, né? E o diâmetro, a gente considera que o raio é a metade do diâmetro, tá? Então, a gente já sabe o que é o raio e a gente caracteriza o raio como diâmetro, né? Âmetro. Eu vou fazer colocando essa no lugar errado. Então, a gente já caracterizou aqui alguns elementos, né? Mas ainda eu preciso saber calcular, né? Como é que eu vou calcular isso? Se a gente pegar o comprimento da circunferência, né? A gente sabe que o comprimento da circunferência vai ser 2πr. Isso aqui é o que a gente utiliza para calcular o comprimento da circunferência. Deixa eu fazer assim. É o comprimento da circunferência. Então, se eu quero uma parte dessa circunferência, eu posso relacionar com um ângulo, tá? E aí já fica uma ideia muito importante para vocês. Lembrando, quem é o π? Π é o número racional que a gente tem, né? O 3,14, 15, 16, ou a questão vai te dar, você considera como 3,14, eu deixo o próprio π, né? Mas 2πr é o comprimento da circunferência. Juan, e se eu não tiver a circunferência completa? Se eu tiver só uma parte da circunferência. Então, vai depender do ângulo. Você pode sempre fazer regras de 3, mas eu gosto de usar no conceito de fração, né? Por exemplo, para a circunferência toda, a gente faz o quê? Comprimento da circunferência toda está relacionado com 2πr. Ah, isso para quantos graus? Posso colocar aqui, ó, para 360 graus. Então, se eu tiver alfa graus, eu vou ter o comprimento do arco, que eu vou chamar comprimento AB. Então, esse comprimento AB aqui, que eu chamo de arco, eu posso calcular com uma regra de 3. Né? Se eu multiplicar cruzado aqui, vou chegar à seguinte equação. Ó. Vai ficar 2πr, que multiplica alfa, dividido por 360. Então, vou colocar aqui alfa dividido por 360 vezes 2πr. Galera, por que essa expressão aqui é importante? Vou explicar agora para vocês. Qualquer dúvida, gente, só falar no microfone, tá? Olha só, o alfa está me dando um ângulo, né? Pensa só, se eu tiver um ângulo de 90 graus, então 90 dividido por 360 dá 1/4, né? Ou seja, eu calculo o comprimento da minha circunferência e divido por 4. Então, eu gosto de fazer sempre por razão. Acho que fica mais simples a gente encontrar o resultado. Deixa eu colocar aqui, ó, para a gente, outra expressão importante que a gente pode usar aí. Essa aqui é mais genérica e a gente pode usar sempre essa aqui em vez dessa aqui. Por quê? É a mesma coisa, gente. Isso aqui só indica uma fração, certo? E aí a gente tem algumas posições relativas à circunferência. Por exemplo, pontos de tangência, pontos de secante, né? O que representa cada um deles? Deixa eu colocar aqui. Então, quando a gente fala de posição relativa à circunferência, relativa à circunferência.
Ah, não vai escrever tudo? Brincadeira, Lu. A circunferência. Deixa eu... A circunferência. Pegou. Circunferência. Beleza. Quando a gente fala de posições relativas à circunferência, o que que eu tenho? Né? Minha letra não é das melhores, mas dá para vocês acompanharem e fazer o resuminho aí de vocês. Façam aí no caderno de vocês. Vamos pegar aqui, ó, desenhar a circunferência. Então, estou marcando a circunferência e agora eu posso marcar as posições relativas. Como assim, irmã, as posições relativas à circunferência? Se eu tiver uma reta e essa reta ela está passando assim, vamos colocar assim, olha só, essa reta está passando assim, a gente fala que essa reta, né, encosta em um único ponto da circunferência. Aí a gente tem algumas propriedades. A primeira, né, essa reta vermelha, eu chamo essa reta de reta tangente. Então, reta tangente. Por que que essa reta é importante? Sabe por que que essa reta é importante? Porque todo ponto de tangência da circunferência, ela vai formar 90 graus aqui com o raio. Vai formar 90 graus com o raio. Então, a reta tangente, ela é perpendicular. Então, vou colocar aqui S, o nome da reta, tá? Vou colocar que S, ela é perpendicular, pode colocar esse símbolozinho aí no caderno de vocês, ao meu raio. Então, S é perpendicular ao meu raio. Beleza. Só que se eu não tiver uma reta tangente, né? Eu posso ter uma reta exterior aqui, e não vai encostar a circunferência, não tem problema nenhum. Mas um dos casos mais importantes que a gente tem é desse segmento aqui que corta, né? Que seria uma parte da corda, que eu posso caracterizar também por uma reta secante. Como assim, Juan? O que é reta secante? Tá vendo essa reta aqui? Interceptou em 2 pontos. Não foi? Por essa reta interceptar em 2 pontos, eu chamo essa reta aqui de reta secante. Reta secante. Então, a reta secante, ela intercepta em 2 pontos, né? E aí a gente tem qual característica? Da reta secante, que ela intercepta aqui e ela é a corda, tá vendo? Ela é uma corda que a gente classifica como corda da circunferência. Beleza? Tá ruim de enxergar aí o quadro? Deixa eu ver. Deixa eu apagar a luz para melhor. Vamos lá. Vamos continuar. Então, eu já caracterizei algumas relações aí para a gente, né? Quais são as propriedades da reta secante? Se eu ligar aqui esses pontos, ó, aqui e aqui, fazer um triângulo aqui, esse ponto aqui é o ponto médio dessa corda. Aqui forma um ângulo de 90 graus com o raio. Tá vendo? Que forma um ângulo de 90 graus com o raio também, né? E eu tenho esse triângulo aqui, ó. Ou seja, um triângulo retângulo onde um dos segmentos é o raio. Olha que interessante. Um dos segmentos é o raio. Logo, eu consigo fazer teorema de Pitágoras para descobrir se eu tenho esse segmento aqui, ó, esse pedacinho, eu sei quem é esse, que é o raio menos esse pedacinho. Ou se eu tenho esse aqui, né, eu já posso fazer direto com esse aqui. Se eu tenho um segmento da corda, eu acho aqui qual é essa medida, né? Então, é bem importante. E, ó, isso aqui parte no meio, então esse lado é igual a esse. Beleza.
Quais são as outras posições relativas que eu tenho? Posições relativas à circunferência, eu tenho ainda, se ela for secante, se ela for, tá vendo? Entre duas circunferências, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer mais em cima que eu aproveito mais espaço. Tem uma circunferência aqui e vou desenhar uma outra circunferência aqui do lado. Deixa eu fazer uma aqui. Olha só, tenho duas circunferências ali, né? Se elas encontram-se em um único ponto, eu falo que essas circunferências elas são o quê? Tangentes, porque se encontram em um único ponto, né? Então aqui eu caracterizo como circunferências tangentes. Tá, Juan? E o que circunferências tangentes elas me indicam? Pega o centro da circunferência das duas, tá? Isso aqui é técnica de resolução de exercício. Por que, Juan, pegar o centro da circunferência? Vocês vão usar isso aqui, ó. Se você ligar aqui, é o valor do raio maior. Se você ligar aqui, você tem o valor do raio menor. Você tem o valor do raio menor. Aí, se você pegar esse segmento aqui, ó, presta atenção. Ele vai ter determinada altura, que é o raio maior, né? Vamos ligar esses pontos aqui agora. Ó, isso aqui é o raio menor. Isso aqui é o raio maior. Ou seja, esse segmento aqui, ele pode ser escrito como raio maior menos o raio menor. Ó, raio maior menos o raio menor. É o valor desse segmento aqui. E aí, você tem esse, você consegue descobrir a distância entre as circunferências, entre esses encostos aqui, ó, entre essa distância aqui, que eu vou chamar de D, né? E essa distância D, que é a distância entre o centro das circunferências, é o que eu quero mostrar para vocês, né? Se essa distância aqui é normal, o que eu posso falar sobre a distância entre os centros dessas circunferências, né? A distância entre os centros dessas circunferências, ou seja, essa distância aqui, eu posso dizer que ela vai ser... Ela vai ser igual, nessa distância aqui, igual a Rzinho mais Rzão. Essa distância entre os centros, ó. Em vez de chamar isso aqui de D, eu vou chamar de X, né? Ó, X vai ser a distância entre os centros. Beleza. E se essas circunferências elas estiverem afastadas? Se elas não estiverem juntas, elas estiverem afastadas. Eu posso falar que a distância x, se elas não se encostam, a distância x, ela é maior do que a soma dos raios. E se essas circunferências elas estiverem juntas? Assim, ó. Se as circunferências estiverem secantes entre si. Tá vendo que você tem pontos que elas são secantes aqui? Se eu for pegar a distância entre os centros, eu vejo que essa distância aqui entre elas, ela vai ser menor que a soma dos raios, né? Então, a distância aqui vai ser menor que a soma dos raios. Seria Rzinho mais Rzão. Quais são as outras interpretações que a gente tem? Se essas circunferências elas estiverem excêntricas. Deixa eu
Por exemplo, se as circunferências forem excêntricas. Então, aqui eu vou fazer excêntrica menor. Se elas forem tangentes internas, tem a opção delas serem tangentes internas, eu tenho a opção delas serem excêntricas, ou seja, partilharem do mesmo centro. Beleza, vamos lá. Olha, o centro aqui, e o centro aqui, o centro das duas aqui. Se essas circunferências, elas são, lembrando, aqui eu estou colocando circunferências tangentes, aqui eu tenho circunferências secantes, circunferências secantes. Aqui eu tenho circunferências excêntricas, circunferências. Como é que está o quadro lá? Estou dando para ver. Excêntricas. E aqui eu tenho circunferências tangentes internamente. Circunferências tangentes internamente. Internamente. Então vamos lá. O que eu quero caracterizar com cada uma delas? Tá vendo essa distância aqui? Entre elas? Essa distância que eu estou chamando de x, ela vai ser basicamente a diferença do raio maior pelo raio menor. Olha só. Então, x aqui, se eu pegar o raio maior e subtrair o raio menor, esse vai ser o valor do meu x. E aqui o meu x ele vai ser zero, porque não vai ter distância entre os centros dessas circunferências, entre C1 e C2. Tá? Então, olha só. Caracterizei com vocês a distância entre as circunferências aí, das posições relativas. E agora a gente pode falar sobre quadriláteros inscritíveis, falar sobre ângulos e falar sobre ângulos na circunferência. Vamos lá. Até aqui ok? Até aqui ok? Tá muito embaçado? Ô, Juan, Oi. aí depois você tira uma foto e manda no grupo, por favor? Porque aqui tá Beleza, embaçado, beleza. tá assim. Acho que a internet não está colaborando, não. Deixa eu tirar uma foto logo dessa primeira parte aí que a gente fez. Estão acompanhando a explicação? Tá tudo ok até agora? Vou ver se eu melhoro essa luz aqui ou coloco uma cortina ali em cima para poder melhorar isso. Vamos lá. Então vamos prosseguir, gente. Quando eu falo de quadriláteros inscritíveis, né, eu estou falando assim, ó. Eu tenho a minha circunferência. Acho que eu nem vou fazer aqui, não. Vou fazer no outro quadro aqui. Vamos trocar de quadro aqui. Deixa eu ver de onde eu posso copiar. Daqui até aqui. Beleza. Vamos lá. Vocês vão estar vendo meio torto, mas é porque a câmera está torta, tá? Liga não.
Então, vamos falar de quadriláteros inscritíveis. Por que vamos falar de quadriláteros inscritíveis? Porque vocês vão ver que quadriláteros inscritíveis há circunferência, tá? Inscritíveis e também circunscritíveis. Vamos colocar aqui, ó, circunscritíveis e inscritíveis. Vamos lá. O que eu quero chegar aqui com vocês? Não dá para entender nada disso aqui. Vamos colocar assim, ó, circun e inscritíveis. Tá? Quadriláteros circuns e inscritíveis. Quando eu tenho uma circunferência, né? Pensa aí, ó. Tem uma circunferência. Gente, quando eu olho para baixo aqui, eu estou olhando como é que está saindo a imagem que eu estou escrevendo aqui para vocês. Vamos lá. Quando eu tenho essa circunferência, o que eu tenho aqui? Ó? Presta atenção. E vou desenhar um quadrilátero. Então, se eu for desenhar um quadrilátero inscritivo, significa que esse quadrilátero vai ser tangente. Então, vamos pegar aqui um quadrilátero tangente. Um segmento. Vamos pegar aqui outro segmento. Tangente, ó. Tangente. Ligando aquele ponto lá. Então, outro segmento tangente. Beleza. Temos tangência aqui. Ou seja, significa que se eu ligar do centro até esses pontos de tangência, vai me dar um ângulo de 90 graus. Né? Ou seja, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Tem um ponto de tangência aqui. Aqui é R, aqui é R. Certo? Ó, R e R. São pontos de tangência aí do meu quadrilátero. Só que, se eu continuasse fazendo essa figura, né? Se eu continuasse aqui, ó. Vamos colocar. Se eu continuasse a fazer um quadrilátero aqui, tangente, continuar a fazer esse quadrilátero aqui, também tangente. Deixa eu puxar a linha. Aí eu faço o quadrilátero tangente do lado de cá, né, ligando esse ponto. E ligo esse ponto. Olha só que resultado que eu chego. Tenho 4 segmentos tangentes à minha circunferência. Ou seja, se eu ligar os raios aqui, vou ver que todos esses segmentos aqui, ó, nos pontos de tangência, vão dar igual a 90 graus. E daí eu já tiro uma conclusão, certo? Se eu tenho pontos de tangência no meu quadrilátero, né, consequentemente, eu tenho aqui, ó, esse ponto de tangência a esse ponto, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de tangência no meu quadrilátero, certo? Isso aqui seria um quadrilátero circunscrito à circunferência. Tá? Um quadrilátero circunscrito, o quadrilátero está do lado de fora. Se eu tiver um quadrilátero inscrito, eu tenho o quadrilátero dentro da circunferência. Mas qual a propriedade que a gente tem para o quadrilátero aqui, no caso circunscrito? Se eu pegar e somar dois lados opostos, vai ser sempre igual a soma de outros dois lados opostos. Como assim, Juan? Estou falando que se eu somar esse lado aqui, ó, com esse aqui, vai ser igual a soma desse com esse. Por quê? Porque quando eu tenho ponto de tangência, eu estou falando esse ponto é igual a esse.
Esse segmento é igual a esse. Esse segmento aqui vai ser igual a esse. Esse segmento aqui, ó. Pontos, tá, gente? Esse segmento aqui vai ser igual a esse aqui. Meu desenho não está dos melhores, tá? E esse segmento aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Então, se eu somar quadriláteros lados opostos, ó, somar 1, 2 com 3 com 4, vai ser igual a soma de 1 com 2 com 3 com 4. Então, a soma de lados opostos é sempre a mesma. A soma de lados opostos é sempre a mesma. Parece que está torto, gente, mas eu acho que é por conta da câmera que está inclinada, tá? Vamos lá. Se eu tiver um quadrilátero inscrito, então agora eu vou fazer a circunferência e colocar um quadrilátero inscrito. Qual a propriedade que eu tenho no quadrilátero inscrito? Vai ser alguma coisa em relação ao oposto também, tá? Só para spoiler. Vamos colocar aqui, ó, quadrilátero inscrito. 1, 2, 3, 4. A propriedade que eu tenho no quadrilátero inscrito, né, vai ser em relação aos ângulos. Vamos colocar aqui, ó. Se eu falo que eu tenho alfa, beta, gama e teta, ângulos opostos, eles vão ser sempre iguais. Na verdade, iguais não. Vamos falar assim, ó, a soma de ângulos opostos são suplementares. Por quê, Juan? Pensa assim, ó, esse ângulo aqui não está pegando daqui até aqui, ou seja, esse ângulo vai ter esse arco, todo esse arco. Certo? Esse ângulo aqui está pegando daqui até aqui, mas esse ângulo está correspondendo a esse arco aqui embaixo. Certo? Esse ângulo beta está esse arco aqui embaixo, esse ângulo teta está o arco aqui de cima. Então, se eu lembrar das propriedades, né, a soma dos ângulos aqui está me dando um arco de 360 graus, ou seja, teta mais beta está me dando um arco de 360 graus. Está dando um arco de 360 graus. Isso corresponde que eles são suplementares. Por quê? Aqui eu tenho um ângulo que a gente chama de ângulo pertencente à circunferência. Se o ângulo é pertencente, a gente divide o arco por 2. Né? Então, vai ser, em vez de pegar o arco, e se a gente dividir esse arco por 2, deixa eu simplificar, a soma do ângulo θ mais o ângulo beta vai ser 180 graus. A mesma coisa vai acontecer com alfa e gama. Né? Alfa mais gama vai ser igual a 180 graus. Então, ângulos opostos são suplementares. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ângulos opostos são suplementares. Beleza? O que mais a gente tem na circunferência? Vamos falar sobre ângulos. Por quê? Quando a gente fala de ângulos na circunferência, já vou puxar o gancho daqui, ó. Eu tenho duas possibilidades, basicamente. Deixa eu ver até onde eu posso fazer. Aqui eu já posso fazer mais alto, ó. Vou desenhar todas as minhas circunferências. Depois eu desenho as minhas cordas, os meus ângulos. Olha só. Se eu tenho essa primeira circunferência e tem um ângulo interno aqui, que eu chamo de AB, o meu arco
vai valer AB. Agora, já se eu tenho um ângulo aqui na extremidade, para uma circunferência, que eu chamo de AB, esse ângulo alfa, ó, presta atenção, esse ângulo alfa, ele vai valer o dobro do arco. Por quê? Se eu tivesse o ângulo central aqui, ó, ele viria daqui até aqui, certo? Ou seja, tem toda a demonstração que eu faço, fiz para vocês no segundo ano, mas o que eu quero simplificar para vocês vai ser o seguinte, né? O nosso ângulo aqui, alfa, vai ser o dobro do arco. Então, vai ser 2 vezes, na verdade, o arco, né? Dividido por 2. Posso pegar aqui o arco dividido por 2. AB dividido por 2. Esse vai ser o nosso ângulo alfa. Por que, Juan, você está falando? Porque o arco, se eu passo o AB, vai ficar 2 alfa, né? Que é o ângulo central que eu tenho aqui. Beleza. Se eu tiver o ângulo externo, como é que o cara fez o ângulo externo? Deixa eu colocar aqui. Se eu tiver um ângulo externo, eu posso pegar esse arco aqui, menos esse e dividir por 2. Então, vou chamar aqui, ó, A, B, C, D. Meu ângulo alfa vai ser o maior menos o menor dividido por 2. Então, o maior, CD menos AB, cada arco desse, dividido por 2. Para finalizar, dá para ver? Aqui. Vai dar para ver. Vou mandar a foto para vocês. Olha só. Para finalizar aqui, eu ainda tenho um ângulo interno, só que excêntrico. Se eu quiser descobrir esse ângulo alfa, lembrando, como são opostos pelo vértice, esse ângulo é o mesmo desse. Vai ser a mesma coisa, gente. Só que aqui, como está interno, eu vou somar os arcos, tá? Vai ser isso aqui, ó. O meu ângulo alfa vai ser o ângulo CD mais o arco AB dividido por 2. Então, se está interno, eu somo. Se está externo, eu subtraio. Essa é a minha determinação de arcos e ângulos quando eu tenho a minha circunferência. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 3 minutos. Para finalizar, se eu tiver um ângulo tangente, esse ângulo ele vai valer 90 graus. Como assim, Juan? Se eu tiver isso aqui, ó, um ângulo tangente. Um arco tangente. Percebam que está pegando desse ponto a esse ponto, esse ângulo vai valer 90 graus e eu tenho aqui a metade do arco, né? Que o arco seria 180, portanto, o nosso ângulo é 90. Esse ângulo aí está externo. Se eu não tiver assim, de 90 graus, mas eu tiver um ângulo dessa maneira aqui, ó. Estou dando toda a matéria, depois eu vou especificar com o Enem com vocês, tá? Se eu tiver isso aqui. O ângulo
Como é que eu posso calcular isso? Posso pegar pelo arco AB dividido por 2. Por quê? Porque é um ângulo inscrito, tá? Vai ser um arco AB dividido por 2, ou seja, é o mesmo critério desse ângulo aqui, ó. É o mesmo critério desse ângulo aqui. Vamos lá. Vamos finalizar por aqui nossa aula. Na próxima aula eu vou falar de cordas, mas já quero adiantar com vocês. Vamos lá, vou adiantar com vocês. O que é comum, Juan, cair na prova do Enem? O que vai cair na prova do Enem, né, vai ser essa relação de circunferências concêntricas, para você, ou às vezes talvez não concêntricas, desculpa, mas circunferências que estão uma internas à outra, calcular comprimento de circunferência, e é isso que o Enem vai querer de vocês. Qualquer coisa acima disso, né, eu não vejo aí o Enem cobrando, não. Então, nossa matéria para o Enem, primeira parte ali, ó, aquele primeiro ponto ali da nossa matéria. O restante, mais para o vestibular. Quero saber de vocês, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Próxima aula, na aula de manhã, a gente continua para terminar. Mandar as fotos? Beleza, manda as fotos sim. Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Não? Então, ó, beijão para vocês. Vou tomar mais tempo de vocês, não. Até a aula de amanhã.